Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhes destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles a palavra que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória obrigatória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. É por isso que hoje eu estou com a estola vermelha para relembrar o martírio. Toda vez que nós sacerdotes usamos a casula vermelha na celebração da Eucaristia, é porque nós estamos celebrando o novo nascimento daqueles homens e mulheres que morreram professando a fé. Na verdade, hoje nós estamos celebrando, não é simplesmente a morte de São Carlos e seus companheiros, mas nós estamos celebrando o nascimento deles. Eles entraram agora no céu, porque quando uma pessoa morre professando a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo e na igreja, ele morre, mas ele não morre, na verdade ele entra no céu, é o nascimento deles. Mas quem foram esses mártires que nós comemoramos no dia de hoje? Entre os anos ali 1885, 1887, muitos cristãos foram condenados à morte em Uganda, então na África, por ordem do rei Mwanga, em ódio da religião. Quando São Carlos começou a pregar o evangelho lá, os cristãos estavam se convertendo e tudo mais, esse homem, esse rei Mwanga, ele viu que as pessoas estavam aderindo ao cristianismo, então ele começou a ter um ódio, porque ele estava perdendo os seus súditos. Os seus súditos não estavam mais o adorando como Deus ou com os deuses que eles tinham. Então ele criou um ódio à religião católica. E isso precisa ficar bem claro aqui. Não é a qualquer religião, não. É a religião católica. E alguns deles exerciam cargos no próprio palácio real. Outros estavam a serviço do próprio rei. Entre eles distinguia-se Carlos Luanga e seus 21 companheiros. Vocês estão entendendo? Foram 21 companheiros que estavam ali, que pela sua inquebrantável adesão à fé católica, uns foram decapitados,
e outros queimados vivos por não terem consentido nos desejos impuros do rei. Eles não consentiram. Para uma pessoa, ela morrer pela fé católica e por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que conhecer bem a sua religião. Não é qualquer pessoa. Claro, é por graça do Espírito Santo. Mas por isso que eu pergunto para você, você tem estudado o Catecismo da Igreja? Você tem lido as Sagradas Escrituras? Você tem estudado a nossa profissão de fé quando nós rezamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica? Você tem lido? Você tem estudado? Porque isso aqui, quando nós temos isso de forma clara, nós jamais abandonaremos a Igreja Católica e, se for preciso morrer, derramando sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, nós derramaremos, como São Carlos Luanga e seus companheiros, que eles roguem por nós e nos ajudem a sermos fiéis. Mas hoje nós estamos no Evangelho de São João, continuando, é a última ceia. O capítulo 17 também está dentro da última ceia, dos versículos 1 até o 11a. Esse capítulo 17 do Evangelho de São João nos fala da oração que Jesus faz pelos apóstolos e também pela igreja. É chamada a oração sacerdotal de Jesus. Veja como é que começa o Evangelho. Jesus ergueu os olhos ao céu. Entendamos, Jesus está ali na última ceia com os apóstolos. Ele vai instituir o sacramento da Eucaristia. Ele vai instituir o sacramento do sacerdócio. E naquele momento que ele está ali, ele olha para o céu. E aí, quando ele olha para o céu, ele começa a dialogar com o Pai. Ele já não está ali conversando com os apóstolos, ele está olhando para o Pai e aí ele começa a oração. Pai, chegou a hora. Chegou a hora, então glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Chegada a hora de quê? Está chegando a hora dele morrer. Está chegando a hora. Chegando a hora do beijo de Judas, da traição de Judas. Está chegando a hora dele ser levado ao tribunal. Está chegando a hora dele ser crucificado. Está chegando a hora. E aí ele diz, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Às vezes a gente fala de glorificar a Deus, aí nós falamos assim, né? Eu te glorifico, Senhor, eu te glorifico porque Tu és Deus, porque Tu és... Não, a glorificação de Jesus ao Pai é a morte, é a sua morte. Ele glorifica o Pai, ele dá glória ao Pai. Na hora que ele se entrega, na hora que ele deita naquela cruz, é ali que o Pai é glorificado. E o Pai é glorificado quando ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre e se entrega e dá a vida por todos nós, é ali. É por isso que ele está dizendo, glorifica, Pai. Glorifique para que o teu Filho te glorifique, porque é chegada a hora. E aí nessa oração, ao mesmo tempo que Jesus, ele olha para o Pai e ele fala da glorificação dele, ele começa a rezar também pelos apóstolos. Se existe um momento assim claro nos evangelhos, que nós vemos que Jesus, ele reza pelos apóstolos, é nessa oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo 17 do Evangelho de São João. Hoje nós estou lendo uma parte, a igreja nos dá uma parte, amanhã nós veremos a segunda parte. Agora veja o que é que ele reza na oração. Porque lhes destes poder sobre todo o homem, e ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhes confiastes.
primeira coisa que Jesus está pedindo para nós é a vida eterna. Ele não quer que ninguém se perca. No capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer que ele veio para fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é que nenhum daqueles que ele crê se perca. Deus não quer que eu se perca. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que nós nos percamos. O se perder aqui é se condenar. Então ele pede ao Pai: Pai, dê a vida eterna. Eu manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes no meio do mundo. Eram teus e tu confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Quem é que se salva? Quem guarda a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem feito o seu estudo, meditado? Você tem feito a Lexio Divina? Porque é ali, através do estudo da oração, que não é somente um estudo, é uma oração. Ali Deus fala no mais profundo do nosso coração. E aí nós vamos guardando a palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles a palavra que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Uma vez que eles passam a acreditar em Jesus como Deus, eles têm agora a vida eterna. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, por esse mundo aí que não quer saber de Deus. E aqui eu quero explicar, existem duas formas de compreensão de mundo. Existe o mundo enquanto criação, e existe o mundo, esse mundo espiritual que se opõe a Deus, que tem o diabo à frente. Então Jesus está dizendo: eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu. E tudo que é teu é meu. Jesus está dizendo que eu sou dele, que você é dele. Nós estamos no mundo, mas ele não quer que nós estejamos neste mundo que se opõe a Deus, porque nós não somos deste mundo. Jesus reza para que eu e você tenha a vida eterna. Meus irmãos, lá no passado, naquela quinta-feira santa, Jesus rezou por você. O pecado que veio por meio de Adão e Eva nos expulsou do paraíso. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis fala justamente isso, que nós fomos expulsos, os nossos pais foram expulsos do paraíso terrestre. Lá eles estavam naquele paraíso e eles iam ter vida eterna, eles não iriam morrer. Mas infelizmente acabaram comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a morte entrou no mundo. E agora, com essa morte, com a entrada da morte, eles são expulsos do paraíso. Jesus, ele vem do céu para agora nos devolver, não mais para o paraíso terrestre, mas para o paraíso celeste, lá onde Deus habita. Então, nessa despedida, Jesus está pedindo ao Pai que nós, depois de termos ouvido a palavra dele, nós não nos percamos, nós nos salvemos. Quer dizer, meus irmãos, a oração de Jesus, ela é eficaz. E essa oração, ela resulta na sua morte. Então, quando Jesus morre, ele nos dá a vida eterna. Mas para eu e você irmos para a vida eterna e estarmos com ele lá, nós precisamos crer nele. Por isso que Jesus está pedindo aqui, para que eles creiam. Creiam que tu me enviaste. E é no momento em que eles passam a crer,
é que eles ganham a vida eterna. Jesus reza pelos apóstolos, ele reza por mim e reza também por você. O que você tem feito da sua vida? Eu acabei de dizer que a oração de Jesus é eficaz. Mas ela só vai se tornar e ela vai ser eficaz completamente dentro de uma liberdade, dentro do livre arbítrio. Nós teremos que dar uma resposta. Jesus nos deu a vida eterna, ele deu sim. Nós ganhamos a vida eterna por meio da encarnação, paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é assim, agora eu sou de Jesus, ele me deu a vida eterna e eu vou levando a minha vida de qualquer jeito. E eu vou ter a vida eterna assim mesmo. Eu fiquei muito triste um dia, quando eu vi um vídeo, e é verdade porque está no vídeo. Não sei se a inteligência artificial fez toda uma tramóia lá, o pessoal com a inteligência artificial, mas ali não era questão de inteligência artificial, não, era algo real mesmo. E eu fiquei muito triste quando eu vi aquele padre fazendo uma pregação e dizendo assim, olha, não se preocupa com esse negócio de pecado mortal não, viu? Fique em paz. Todos nós já fomos salvos por meio de Jesus Cristo e uma vez que Jesus nos salvou, todos nós já iremos para o céu, não se preocupa não. Fica essas pessoas falando aí de pecado mortal, que todo mundo vai para o inferno depois. Não, nós já fomos salvos por meio de Jesus, pode ficar tranquilo. Que mentira! Pode ficar tranquilo? Então é assim? Jesus nos deu a vida, morrendo na cruz, como está a cruz aqui, nos redimiu, e agora eu posso continuar pecando, porque não tem problema, eu posso continuar ofendendo a Deus. Jesus veio justamente tirar de nós essa ofensa que aconteceu lá com Adão e Eva, para que nós pudéssemos, me desculpe eu dizer assim, criar vergonha na cara. Esse sacerdote está dizendo que isso não precisa criar vergonha na cara, não. Pode continuar ofendendo a Deus, que no final todo mundo vai se salvar. Que mentira! A salvação vem por meio de Jesus Cristo, mas precisa de uma resposta nossa. Por isso que no domingo passado, quando nós celebrávamos a ascensão de Jesus aos céus, Jesus estava falando que era para os apóstolos irem e pregarem a conversão e a remissão dos pecados. A conversão, é preciso acontecer a conversão e a mudança de vida. É preciso levar uma vida santa. Sede santos como o Pai do céu é santo. Sem santidade ninguém se salva, não. Apesar de Jesus ter nos salvado, mas sem a santidade ninguém se salva. Mas naquele dia Jesus rezou por mim e por você. Eu pergunto, você realmente tem levado uma vida santa? Você tem levado, você tem procurado viver essa vida santa? Você tem honrado a paixão de Jesus na tua vida? Ou você diz que você é de Jesus e já ganhou a vida eterna, como aquele sacerdote falou, e está tudo bem, não importa se você está pecando. Isso é coisa de protestante. O protestantismo é que tem esses evangélicos que ficam dizendo por aí, que é só levantar o braço para Jesus e está salvo, e não importa o que você faz. O importante é que você levantou o braço para Jesus. Ok, você levantou o braço para Jesus, mas o seu coração está onde? Está nele ou longe dele? Aonde está o seu coração? Mas Jesus morreu e rezou para que nós tenhamos a vida eterna. Eu agradeço a Jesus por ter morrido por todos nós e dado a vida eterna. Mas agora eu peço força, Senhor, para que eu possa honrar essa paixão, essa encarnação, morte e ressurreição do Senhor, que eu possa honrar numa vida santa, uma vez que o Senhor rezou por mim e Ele rezou por você também.
E mais uma vez peçamos a Nossa Senhora que nós realmente vivamos essa vida santa. Porque Jesus já morreu para que nós tenhamos vida eterna. E voltando-se para Nossa Senhora, aqui tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu me volto para ela, junto com você, e peçamos a ela: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus rezou por você.